Glória a Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Peço que você já vá aí compartilhando esse vídeo, envia ele aí para alguém que você sabe que precisa de uma palavra, de ouvir aí a palavra de Deus. Compartilha, envia para ela, diz: olha, assista aí essa ministração que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, na carta escrita aos Filipenses, no capítulo 3, quero ler aqui alguns versículos dessa carta, onde o apóstolo Paulo fala uma palavra muito interessante aos nossos corações. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar desta forma. Eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era um fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo Jesus e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Louvado seja o Senhor Jesus. Que palavra tremenda essa do apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses. Sem dúvida, esta é uma das cartas que mais inspiram o nosso coração, quando o apóstolo Paulo relata não apenas a forma como tudo aconteceu, mas também aquilo que está dentro do seu coração. Isso faz com que não apenas a forma milagrosa, através da manifestação do poder de Deus, que aquela igreja nasce, mas também com um amor vivo e eficaz na vida do apóstolo Paulo, que é transmitida aqui, ou relembrada aqui novamente aos Filipenses, o qual ele está escrevendo. Nós, ao lermos aqui, nós podemos encontrar uma revelação muito clara desse amor que o apóstolo Paulo tem pela pessoa de Jesus. Não era algo comum, não era um amor como um amor comum que nós podemos ver aqui nos relacionamentos dessa terra. Aqui nós encontramos um amor de um servo para com o seu Senhor. Um amor que ultrapassa muito mais o fato de simplesmente se trabalhar ou se de fazer alguma coisa para Ele, para este Senhor. Mas o amor e a alegria de poder estar com esse Senhor, de poder trabalhar e ver que esse Senhor o acompanha, o segue, o ajuda, o consola em todos os momentos da sua vida. Um Senhor que estava sempre presente. Esse amor o apóstolo Paulo não cansava de demonstrar. E não apenas em palavras, a sua própria vida demonstrava o tamanho desse amor. Por isso que nos seus relatos aqui na carta aos Filipenses, o que fica claro é isso. É o amor que Paulo tem pelo Senhor. E o interessante é que esse amor é replicado no coração daqueles que tinham sido alcançados pela palavra, pela mensagem do Evangelho do Senhor. É interessante, talvez por esse motivo o apóstolo Paulo aí
Ele traz a palavra aos casais, trazendo ali o exemplo, né, de um relacionamento verdadeiro, genuíno, quando ele compara o relacionamento da igreja com Cristo com o esposo e a esposa. Talvez ali ele esteja querendo mostrar o quanto o homem deve amar a sua esposa e o quanto a sua esposa deve amar o seu esposo, demonstrando ali para todas as pessoas que pudessem vê-los juntos ou conhecê-los, o quanto os dois se amam. E aí então, o apóstolo Paulo, aqui aos Filipenses, faz questão de mostrar esse tão grande amor. Muitas pessoas, elas se cansam durante a caminhada. É verdade que muitas vezes feridos por alguma circunstância ou talvez desesperados porque não conseguem enxergar o caminho que deveria ser de fácil compreensão que está diante dele, desfalecem, perdem ali, esmurecem na fé, mas parece que com o apóstolo Paulo isso não acontece. Parece que as cadeias, as prisões, as chicotadas, todo o sofrimento não abalava o amor que ele tinha por Jesus. Parece que todas as vezes que a perseguição vinha sobre ele, esse amor era renovado, esse amor era novamente aceso em seu coração e fazia com que ele, estejando solto ou preso, pudesse demonstrar o amor, a graça do Senhor sobre a sua vida. E isso só é possível na vida daqueles que tiverem um encontro verdadeiro com o Senhor. Não adianta querermos conhecê-lo por palavras, conhecê-lo apenas pelas Escrituras, pelo texto das Escrituras Sagradas. O Senhor, Ele é uma pessoa, o Senhor, Ele está presente em nossas vidas. Ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, Ele estará com vocês todos os dias. E Ele lembrará ao coração de vocês tudo aquilo que eu tenho dito, tudo aquilo que eu tenho ensinado. Jesus fala também aos seus discípulos que estaria com eles todos os dias, que eles fossem, anunciassem, pregassem, orassem pelos enfermos, ressuscitassem os mortos, limpassem os leprosos, pusessem as mãos para que outros que crescem recebessem o poder do Espírito Santo e que ele estaria com esses que estavam indo todos os dias. Paulo não parava de ir. Não eram as cadeias que fazia com que ele parasse. Às vezes a gente acha que nós podemos ser limitados fisicamente e fazer com que o Evangelho pare, com que o Evangelho trave. Paulo fala aqui aos Filipenses que mesmo preso, aqui no capítulo 1, ele diz que mesmo ele estando preso, toda a guarda pretoriana, todos os principais, ouviam falar que aquele homem estava preso por causa do seu amor a Jesus. Todos ouviam falar do testemunho do Evangelho pela vida daquele homem que estava preso. E também ele fala que muitos irmãos, a maioria dos irmãos, na verdade, é esse termo que ele usa no versículo 14 e aqui no versículo 1, e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor, assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Que loucura para uma mente racional e humana, parece contraditório. Como que alguém vai ter ânimo vendo o outro ser preso? Como alguém vai ter coragem vendo que, por pregar o Evangelho, por anunciar as verdades de Deus, aquele ali foi preso, foi chicoteado, foi colocado no calabouço? Como isso vai me dar coragem? A mente humana não consegue compreender. Porque o próprio Paulo disse que nós, homens naturais, não conseguimos compreender
as coisas que Deus faz, a não ser que estejamos em espírito, porque os espirituais, eles discernem bem todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. E aqui Paulo está dizendo, olha, a maioria dos irmãos, eles ficaram animados, ficaram confiantes no Senhor, porque eu fui preso, chicoteado, colocado no calabouço. Isso só reforça o que Paulo escorre aqui em toda a sua carta aos Filipenses, que aqueles irmãos não estavam com seus olhos fitos nas coisas dessa terra. Eles não estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele podia fazer de bom aqui, enquanto nós caminhamos. A promessa era outra. A promessa não era para esse tempo, a promessa era para um tempo vindouro. Mas que essa promessa já era real no coração daqueles que seguiam a Jesus. Não havia desespero. Ah, está longe, ainda não chegou. Eu não sei nem quando é que vai ser. Essa palavra quebra as pernas, arranca a raiz da teologia da prosperidade, porque desfaz completamente a sua base, a sua doutrina, o seu fundamento. Porque as raízes do apóstolo Paulo, alicerçadas em um relacionamento com Cristo, fazia com que, mesmo preso, ele continuasse glorificando a Jesus. Mesmo privado da sua liberdade, liberdade essa que muitas vezes lutamos ao fio de todas as nossas forças. Paulo sabia que nada podia parar o evangelho, nada poderia parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não iriam prevalecer contra uma igreja que estivesse enraizada em Cristo Jesus, aleluia. Uma igreja que tivesse com o coração nele, em um relacionamento com ele. Por isso que a gente encontra, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, tantas pessoas desesperadas. Famílias sendo destruídas, casamentos se acabando. Porque o que havia era um costume. O que havia era uma acomodação a hábitos que dia após dia eram feitos e considerados como atos de relacionamento com Cristo, como se Cristo fosse algo abstrato, algo que você apenas dizia ou diz que crer, mas que tira a sua pessoalidade, não é algo pessoal. Cristo existe? Sim, Cristo existe. Mas parece que isso não se torna real, porque se fosse, a gente se constrangeria quando a gente fosse impelido pela nossa carne ao pecado. Haveria constrangimento, porque a gente iria ter um entendimento claro que nós estamos pecando e o nosso Senhor está aqui ao nosso lado olhando para a minha cara, para a sua cara. E viria então uma vergonha em desapontar a esse Senhor, que enviou o seu Santo Espírito para habitar em nossos corações, para estar conosco todos os dias, em todos os momentos. Era isso que motivava essa igreja perseguida, muitas vezes trancada, chicoteada, a permanecer grata a Deus. Obrigado, Senhor. Está tudo fechado, glória a Deus. Perdi o emprego, glória a Deus. A porta se fechou, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor não fechou as portas para ninguém. Ela continua aberta. Porque a palavra do Senhor diz, em Paulo falando a Timóteo, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, ou seja, a porta da salvação continua aberta para todos. Continua aberta. Ele não fecha as portas.
As portas dos homens podem se fechar, mas a de Deus permanece aberta. Aberta para um relacionamento. E nós não podemos fechar essa porta. Como a igreja que fecha a porta para que Cristo não entre, não se relacione, não se sente à mesa, não venha ter comunhão com ela, e pelo lado de fora esse Senhor continua batendo, querendo entrar ao encontro dela. Para quê? Para ceiar com ela, para ter comunhão com ela, para sentar à mesa. A mesa é o lugar de comunhão, é o lugar de pessoas que são próximas, de pessoas que estão alegres, que estão ali compartilhando, de alegria ou de tristeza, mas é um lugar onde aqueles que são próximos se assentam. O Senhor quer entrar para um relacionamento, e somente nesse relacionamento, somente com as nossas raízes estando em Cristo, nós vamos conseguir continuar glorificando a Deus. Se as nossas raízes, meus irmãos, estiver nas coisas aqui dessa terra, como emprego, como na nossa liberdade, você vai continuar correndo de um lado para o outro, lutando, batalhando, se frustrando, se cansando, e logo, logo você estará esgotado. Talvez se encontre em uma depressão, talvez se encontre acuado, com medo. Não vou sair, não vou mais fazer nada, porque isso, porque aquilo, o vírus vai me matar, vai me pegar. Que as nossas raízes estejam firmes em Cristo, porque assim os frutos não poderão ser podados. Os frutos não poderão ser impedidos de serem gerados. Frutos esses que glorificarão ao nome daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo continua firme, dizendo para aqueles irmãos: olha, continuem a obra, continuem testemunhando, não parem, não importa o que aconteça, não importa a situação em que vocês se encontrem, porventura venham a se encontrar, não importa, continuem pregando o Evangelho, continuem anunciando, porque ainda existem muitos outros que precisam ouvir desse Evangelho da salvação, esse Evangelho do reino de Deus, desse Evangelho que traz a transformação, a esperança que foi roubada de muitos corações. Cristo tem poder para trazer de volta essa esperança. Mas como isso vai acontecer se nós não pregarmos? Se nós não falarmos? Olha, você pode fazer a obra mais maravilhosa que for. Você pode conquistar o mundo inteiro. O mundo inteiro, meu Deus, o mundo inteiro. Você pode construir empresas, patrimônios, milionários, bilionários, alcançar tudo o que o homem natural deseja. Mas se você não tiver o Senhor, você continuará sendo um derrotado. E o fim continuará sendo o mesmo, a morte que você já está. Não é a morte que vai chegar, é a morte que já está. Porque aqueles que não creem, esses já estão condenados. É hoje, não vai ser amanhã, não vai ser num futuro próximo, não vai ser quando a igreja for arrebatada e você não for. Não vai ser, é hoje, é agora. O dia é hoje, o momento é agora. Você está morto e precisa de Cristo em sua vida. Esse Evangelho precisa entrar em seu coração, precisa enraizar em sua vida, transformando ela, tirando as âncoras que ainda o prendem a esse mundo, tirando as raízes que ainda jogam a seiva contaminada do mundo para dentro do seu coração,
é necessário que a gente corte essas raízes e deixe o Evangelho se enraizar em nós, para que aí sim, em todos os momentos, como Paulo ali em Filipos, que foi preso porque expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava e dava lucro a muitas pessoas, e após o demônio ser expulso, ele vai preso. Mas ainda assim preso, ele encontra em seu coração contentamento suficiente para louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Será que você encontra esse contentamento hoje? Será que aí aonde você está agora, sentado, ouvindo, em pé, no banheiro, sei lá, será que agora, se você parar e olhar para o seu coração, será que você encontra contentamento em Deus? Em Cristo Jesus é possível. E nós estamos aqui justamente para isso, para dizer para você que é possível. Para todo aquele que crê, é possível. É possível vermos Cristo transformar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. É possível que ainda que nenhuma dessas transformações externamente, não aconteçam, ainda assim é possível a gente glorificar ao Senhor. Porque eu lembro, quando eu me converti, nos primeiros dias de caminhada, a gente sempre acha que tudo vai dar certo, né? Porque geralmente, às vezes, é essa mensagem que a gente recebe. É um evangelho triunfalista, né? Um evangelho que vai dar agora vai melhorar tudo. Cristo vai chegar, vai resolver tudo, vai botar tudo no lugar, vai ficar tudo bom. E aí eu entreguei a minha vida a Jesus, pronto, agora o negócio vai desenrolar, agora o negócio vai acontecer. No primeiro mês, eu estourou no meu corpo 48 furúnculos, Rafael. 48. Que eu deitava na cama, não tinha nem como me mexer para um lado e para o outro. Eu dizia, meu Deus, que negócio é esse? O negócio ia estreitando ainda mais, Eu digo, meu Jesus, que negócio é esse? Era um negócio que era para ajeitar, mas parece que o negócio está, Deus está no controle. Ele sabe o que precisa podar para que a sua árvore frutifique. Ele sabe. Ele sabe aonde ele precisa cortar. Ele sabe quais os galhos precisam ser retirados para que novos frutos venham a nascer. E esses frutos não podem ser frutos que estão ligados na velha árvore. Não, a velha árvore tem que morrer. Por isso que o fogo e a pá já está posta no pé para poder passar, limpar, podar, arrancar, estocar, tirar os tocos, tirar todas as raízes. E aí sim, o Evangelho começar a criar as raízes que vão trazer aquilo que o seu coração precisa, aquilo que você necessita. Esses dias eu assisti um documentário muito interessante sobre a igreja no Irã, a igreja que mais cresce no mundo, uma igreja que está multiplicando grandemente em um país que, se você for pego com um versículo, você é preso. De que se uma mulher, o seu esposo, descobre que ela está ouvindo a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho de Cristo, ela vai ser chicoteada em praça pública. E se for reincidente, ela será morta. É lá onde a igreja está crescendo. E eu testemunhava isso desse documentário esses dias com alguns irmãos. E os irmãos, alguns diziam assim, é porque lá a igreja é perseguida, por isso que os irmãos lá são mais fervorosos, por isso que os irmãos lá são mais ativos. E eu disse, não é por isso. Não é o contexto que dita como nós agiremos. Não é.
Não é o contexto. Eles disseram, e o que é então? É o encontro e o relacionamento que eles têm com a pessoa de Jesus. Isso é o que faz a diferença. Muitos deles encontraram Jesus buscando saber quem ele era, porque ouviram de alguma forma, porque receberam um papelzinho falando com algum versículo bíblico, e aí eles foram no seu quarto, dobraram o seu joelho, e mesmo sem saber fazer as orações rebuscadas que nós fazemos, perguntaram, quem é Jesus? E ali o Espírito de Deus encheu o coração deles, com uma paz, com uma certeza de que o Senhor existe, de que o Senhor é real, de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que eles saíram de dentro daquele quarto prontos para viver ou morrer, para ganhar tudo ou para perder tudo, para ganhar a sua casa, o seu esposo, os seus filhos para Jesus, ou para perder a sua própria vida. Saíam daquele quarto prontos, mas com uma certeza clara de que Jesus era real e estava com eles. Essa noite, a minha oração vai ser para que você tenha esse encontro pessoal com o Senhor. Não me importa se você já entregou a sua vida a Jesus. Não importa se você caminhava e ia para a igreja, para o templo, regularmente. O que eu estou falando aqui é de um encontro pessoal com a pessoa de Cristo Jesus. É o encontro que Paulo teve. Ou você acha que a vida de Paulo era dessa forma, simplesmente pelo contexto que ele vivia? Não, isso é fruto de uma viagem que ele estava fazendo em busca de matar aqueles que seguiam a Jesus o Nazareno. É fruto de, nessa viagem, o próprio Senhor ter aparecido a ele e ter ministrado ao coração dele que a sua vida seria para ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Um encontro de contentamento, do perdão dos pecados. Por isso que ele também fala, por isso que o apóstolo Paulo também diz, que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. Para Paulo não havia pecado tão grande, ou vida tão pecaminosa, que pudesse impedir a ação de Jesus em salvar, em justificar aquele pecador. Ele sabia, Jesus veio para isso, foi para isso que ele foi enviado. E eu quero orar com você. Senhor Deus, da mesma forma que o teu Espírito está aqui, Senhor, nesse templo hoje, eu sei que esse mesmo Espírito também está na casa do meu irmão, da minha irmã, que está nos assistindo agora. Oh, Jesus! E eu sei, Pai, que o Senhor é o mesmo que falava com Paulo, é o mesmo que falava com a igreja em Filipe. O Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O teu Espírito continua atuante nessa terra, Senhor. A sua obra não parou, a sua obra não cessou. O Senhor trabalha até hoje. Por isso, Senhor, o meu clamor aqui essa noite é: encontra esse coração, meu Pai. Encontra esse coração que está hoje em sua casa, em seu lar, que está, Senhor, em algum lugar ouvindo essa ministração. Encontra ele.
Encontra, toca. Toca nesse coração, Senhor. Traz a paz que excede todo o entendimento. A paz, Senhor, que vai aplacar a ira, o desespero, que vai, Senhor, acabar de uma vez com todo o sofrimento e vai trazer o contentamento que somente aqueles que em Ti esperam, que somente, Senhor, naqueles que em Ti confiam, alcançam. Tem, porque a verdadeira paz, Senhor, só estará naqueles que em Ti confiam, Deus.